A valentona já começa a ameaçar o professor só porque ele pediu que ela parasse de jogar em meio à aula. O professor, vendo que ela e seu namorado pertencem a uma gangue muito violenta, simplesmente decidiu se humilhar e pedir desculpas à valentona na frente de todos. Para-se até que esse manhua foi feito aqui no Brasil. A valentona ainda diz para ele: "Eu posso fazer você pular direto para o seu funeral", enquanto ela e seu namorado riem da situação, e ainda dá um mó-tapão nas nádegas do pobre senhor professor. Yes, baby. Estou dizendo que esse mangá coreano realmente foi feito aqui no Brasil, haha. Enquanto eles ficam debochando da situação, a Karma já faz aquela cara de raiva, nojo e desprezo por pessoas assim. Um dos guarda-costa do pai da hiena alerta Karma para agir com cautela contra esses novos valentões e que a coisa não é nada simples. Ele diz que ela planejou muito dinheiro e tempo e que há muitas maneiras de atacá-la enquanto ela finge ser a vítima. Com suas habilidades únicas e raciocínio rápido, ela conseguirá sua vingança na hora certa e que está contando com ela. A Karma simplesmente diz que eles estão apenas jogando todo o trabalho sujo nela de novo. Em seguida, ela ignora um pouco e decide procurar seu primeiro alvo. Esse alvo é justamente o namorado da valentona. Ela flerta com ele e diz que gosta de caras tatuados e fortes como ele, e o gadão já fica todo corado. Ela ainda o provoca, dizendo que o corpo dela é muito melhor do que o corpo chato da sua namorada. Nesse instante, a namorada dele aparece depois de sair do banheiro feminino e pergunta com muito ciúme o que eles estavam fazendo. E a Karma normalmente diz: "Flertando". Todos ficam de boca aberta e com muito medo, porque sabiam que isso ia dar problema. O capítulo já começa com a Ah-hyun dando vários socos na Karma por ela ter dado em cima de seu namorado. Mesmo apanhando, a Karma simplesmente diz a ela: "É só isso que você tem? Seus socos não são nada. Você usa isso para se sentir superior aos outros?" Ouvindo isso, a Ah-hyun fica com mais raiva ainda e antes que continuasse dando socos na Karma, o professor rapidamente entra na sala de aula. Ele analisa a situação e vê que a Ah-hyun está dando uma lição na nova estudante transferida. Logo, a Ah-hyun faz uma cara em um tom de ameaça para o professor, junto com todos os outros valentões, como se estivesse dizendo: "Fique na sua, porque senão você será o próximo da nossa lista negra." Então, o professor, com medo, paga de doido e diz em forma de pergunta: "Vocês estão apenas ajudando a estudante transferida, certo?" Após isso, a Ah-hyun diz a Karma: "Aposto que causar confusão parecia divertido, enquanto você não sabia qual era o seu lugar, não é?" Nesse momento, só de olhar para os olhos da Karma que vemos que ela ficou com muita raiva, por ver que esses valentões praticamente comandam esse lugar e botam terror e medo em todos. No final da tarde, após as aulas terem acabado, a Ah-hyun chama a Karma para o último andar da escola para fazer uma surpresa a ela. E essa surpresa nós já sabemos qual é. A Ah-hyun age covardemente novamente e chama todos os valentões para dar uma lição à Karma. E agora? A senhorita Karma irá dar conta de todos esses valentões de uma vez só? Antes mesmo dos valentões da Ah-hyun tentarem dar uma lição em Karma, ela rapidamente começa a rir, deixando todos se perguntando: o que tem de tão engraçado? Por que ela está rindo? Daí, a Karma diz: "Eu só queria te dizer, o que você está fazendo agora vai se voltar contra você. Você está morrendo de inveja do meu corpo, não é?" E começa a tirar cada peça de suas roupas aos poucos. Quando a Ah-hyun olha para o seu namorado, ele já está todo corado e quase babando só de ver a Karma fazendo toda essa provocação. E logo, com ciúmes, dá um soco em seu braço e fala para ele parar de pensar besteiras. Ignorando a atitude dela, a Karma diz a ele: "Estou começando a gostar ainda mais desse seu lado romântico." E a Karma rapidamente pega nas mãos dele e coloca naquele lugar na qual vocês já sabem. E dá umas risadinhas, provocando mais ciúmes em Ah-hyun, que dá uns tapas nas mãos da Karma dizendo para ela parar com isso. Mas a Karma insiste em continuar com suas brincadeiras gostosas,
fazendo a Hyun, furiosa, mandar aos valentões impedirem dela tirar suas roupas, segurando ela. Karma, totalmente furiosa, diz para fazê-los a soltarem. Hyun, sem controle, decide dar uma lição a Karma da pior maneira possível. Mas antes disso, a Karma foi rápida e usou a sua respiração com o seguinte nome: Habilidade Física de Yun Karma, primeira forma. E levanta todos os valentões de uma só vez usando seus braços, deixando-os perplexos com sua força. O namorado de Hyun ainda implora a ela para parar com isso e que ela já está indo longe demais segurando essa tocha para queimar a Karma. Mas antes que a Karma pudesse reagir, rapidamente o telefone da Hyun toca, fazendo o namorado dela ficar aliviado, sabendo que tudo isso acabou. A Hyun diz a Karma que ela teve muita sorte, mas que da próxima vez você não terá chance, esteja pronta. Logo após a Hyun e seu namorado saírem, a Karma pergunta aos valentões: "Vocês podem me soltar agora?" O que indica que ela saiu ilesa dessa vez. Meus amigos, muitas voltas e reviravoltas estão acontecendo nesse mangá coreano. No começo do capítulo, vemos Karma de volta da escola, cheia de energia, mas algo parece errado. O rosto dela está machucado e o chefe imediatamente percebe. Ela disfarça, brinca, mas a tensão no ar é clara. Enquanto conversam, ela tenta se aproximar demais dele, literalmente. O clima fica estranho quando ela o abraça do nada e ele reage assustado. Karma, com aquele sorriso provocante, começa a brincar com o papel de irmãzinha. Mas o chefe deixa claro: nada de envolvimento, é só trabalho. Mesmo assim, ele percebe algo diferente. Karma parece instável. Será que é apenas provocação ou existe um lado emocional por trás daquela fachada fria? Nos pensamentos dele surgem dúvidas. Será que ela sofre de algum distúrbio psicológico? Ou está apenas manipulando tudo friamente? O capítulo termina com o chefe refletindo sobre o quão perigoso e exaustivo é viver com Karma sob o mesmo teto. E como, por trás dos sorrisos, ela pode esconder muito mais do que aparenta. O que a Karma realmente quer é transformar seu chefe Oppa em seu escravo. Caso seus planos acabem dando errado ou a situação fique fora de controle. No começo do capítulo, a tensão chega ao limite. A Hyun, a cruel cobradora de dívidas, aparece novamente para atormentar o pobre Sr. Cho, que está completamente dominado pelo medo. Ela começa lembrando que qualquer tentativa de enganá-la é inútil. O sistema de vigilância dela monitora cada movimento, cada palavra, até a linguagem de sinais. Ela exige o celular dele e verifica tudo, provando que até os aplicativos estão sob o controle dela. E quando ele diz quanto pode pagar esse mês, apenas 800 mil won, ela explode de raiva. Em um acesso de fúria, ela o agride brutalmente, quase o jogando-o no chão. Mas a cena fica ainda pior quando a filha dele, Da-som, entra na sala assustada. A Hyun a encara com um olhar frio e um sorriso sinistro surge no rosto dela. Ela zomba do homem dizendo que a filha é muito bonita e faz uma proposta horrível. Para cada tapa no rosto dela eu desconto 100 mil won da sua dívida. O homem entra em desespero, recusando a ideia, mas ela continua debochando. E quando ele tenta argumentar, ela aumenta os juros, dizendo que agora ele deve ainda mais dinheiro. No fim, ela o deixa completamente quebrado, física e emocionalmente. O homem desesperado é obrigado a fazer algo impensável. Ele chora, pedindo desculpas à própria filha, Da-som, antes de levantar a mão contra ela. Enquanto isso, a Hyun observa com um sorriso frio. Ela se diverte com o sofrimento dos dois, dizendo que esse é o rosto perfeito que Da-som deve fazer. O rosto de Yun Karma derrotada. Em meio ao desespero, Da-som grita, enquanto o homem perde completamente o controle, dominado pelo medo e pela culpa. A Hyun então declara com arrogância: "Quem ousar me desafiar será esmagado."
Ela promete vingança contra Yun Karma e jura que no dia seguinte vai fazê-la chorar. A cena muda. Yun Karma aparece sozinha em sua cama, em silêncio, segurando a cara amiga. A corda de pular com ketchup ao lado mostra o peso de tudo que ela passou. Assim termina o capítulo com a legenda: um dia antes do banho de ketchup. Esse capítulo é simplesmente brutal. Um pai forçado a machucar a própria filha. Uma vilã sádica saboreando cada lágrima. E um prenúncio sombrio de vingança. A vilã Kang Ah-hyun não brinca em serviço. Logo no início, ela manda seus capangas amarrarem a Yun Karma com uma corda azul na sala de aula, só para humilhar ela desde o primeiro minuto. Ela zomba da Karma, dizendo que vai mantê-la amarrada o dia inteiro, até o fim das aulas. Para ir ao banheiro, só mijar um pouquinho de cada vez. E ainda promete um jantar especial, que todos sabem ser só mais uma tortura psicológica. Mas a Karma não se abala. Ela encara tudo com frieza, enquanto os outros alunos ficam em choque. A Hyun até muda os assentos da turma, colocando a Karma bem na frente do professor, para todo mundo ver a humilhação. O clímax. Enquanto o professor tenta dar aula, a Karma, amarrada e de olhos fechados, simplesmente dorme, roncando alto e sem vergonha. A Hyun explode de raiva, mas não consegue se calar quando a Karma, ainda amarrada, dá um chute nas costelas dela e a derruba no chão. O clímax. Durante a quarta aula, a Karma, sem poder ir ao banheiro, sente o desespero chegar. E então, ela faz algo inacreditável. Ela senta em cima da Ah-hyun. A cara que a Ah-hyun faz combina muito com esse gatinho haha. Com um sorriso malicioso, ela explica: como você me amarrou com uma corda de pular e me impediu de ir ao banheiro até agora? Se eu vou mijar na minha saia mesmo, por que não fazer isso em cima de você? Vai valer a pena, não vai? A Hyun entra em pânico, gritando: saia de cima de mim! Mas a Karma só se diverte mais. Enquanto isso, os capangas da Ah-hyun tentam ajudar, mas é tarde demais. O colega de classe, Woo Bin, que estava amarrado ao lado, decide agir. Ele conta 3, 2, 1 e no 0, e a Karma dá uma mijada na Ah-hyun. Ela salta para longe, sorrindo como uma deusa da vingança. Mas a Ah-hyun, ela está completamente desesperada, chorando, gritando "fuck!" e se contorcendo no chão com o rosto vermelho de vergonha e raiva. Fim do capítulo com a Karma livre, a Ah-hyun humilhada e todos os alunos em choque. Enquanto a Karma pensa: pelo menos eu me vinguei. A Hyun volta para atacar. Dessa vez, ela amarra a Karma e o Yun-woo no chão da sala e joga uma tigela de macarrão sujo no chão. Ela ri, dizendo que vai fazer mais pessoalmente, e começa a esfregar o macarrão no chão com um rodo de limpeza, enquanto grita: vou fazer alguns para você pessoalmente. Mas a Karma, ela não se abala. Em vez de chorar, ela acusa a Ah-hyun de ser racista por associar macarrão de lama à comida dos norte-coreanos. E isso é pesado. A Hyun fica em choque, mas tenta se defender. Você mesmo disse que come isso. Só que a Karma vira o jogo. Eu comi do chão porque estava amarrada. Agora você quer me forçar a comer? Isso é humilhação. A Hyun, desesperada, força a boca da Karma e empurra o macarrão sujo dentro dela. Pare com essas bobagens e coma. O colega de classe, Yun-woo, pensa: finalmente ela está encurralada. Mas Karma olha para Ah Hyun com os olhos vermelhos e lhe dá uma mordida em seu dedo. A Hyun grita, chora, implora: solta, solta! Mas a Karma não solta. Ela não está brincando. O ketchup jorra, os dentes cravam fundo e a Hyun começa a berrar: meu dedão, meu dedão! Ela consegue ver o osso, o dedo dela quebra. E aí vem a revelação. A força de mordida humana pode chegar a 80 quilos, mas a Yun Karma tem 272 quilos de força. É como ser esmagado por um piano. Fim do capítulo com a Ah Hyun chorando, com muito ketchup e completamente derrotada, enquanto a Karma continua encarando ela,
com um sorriso frio e os olhos vermelhos. Depois de quebrar o dedo da valentona Ah-hyun, a Karma é levada para a sala do diretor, mas não sozinha. Ela é confrontada por Tae-han Kang, o chefe do comitê de apoio ao candidato político e ex-chefe da polícia de Busan. Ele pensa que pode intimidá-la, mas a Karma... Ela sorri com os olhos vermelhos e diz: "Ah, você é o cabeça do comitê, mas também é um shark de empréstimos, né? E ouvi dizer que você joga corpos no Mar do Leste." O homem fica em choque. Ele pensa que vai assustá-la, mas ela vira à mesa. E então, ela puxa seu celular e mostra um vídeo, provando que a Ah-hyun estava fazendo bullying com ela na escola. O homem fica sem palavras, enquanto a Karma continua sorrindo, como se estivesse apenas começando com suas brincadeiras. A Ah-hyun fica em choque. Ela pensou que tinha confiscado o celular da Karma, mas a Karma já esperava isso. Ela explica: "Eu escondi um celular antigo dentro do apagador da lousa. Gravei tudo ontem, depois que você me fez bullying." O homem, Tae-han Kang, tenta se defender, mas a Karma vira à mesa de novo. "Sua sobrinha é uma valentona que faz bullying na escola. E você, ex-chefe de polícia, está olhando para outro lado? Isso não é só humilhação. É um escândalo político." Ela mostra mais vídeos. A Ah-hyun amarrando alunos, o professor ignorando tudo e até o diretor da escola virando as costas por medo do poder da família Shaft. Fim do capítulo com a Karma sorrindo, os olhos vermelhos e dizendo: "Se esse vídeo vazar, o candidato Seung-duk Kim vai cortar laços com vocês. E aí, quem vai ser o culpado?" O homem fica sem palavras. A Karma não só se defendeu, ela derrubou o sistema inteiro. Depois de expor a valentona Ah-hyun e o chefe da máfia, Tae-han Kang, a Karma não para por aí. Ela entra na sala do diretor e diz: "Você parece ter muito em mente, Tae-han Kang. Então, vamos fazer um acordo." Ela pede uma coisa simples: garantir a segurança dela na escola. Ela explica que sua família não pode se mudar. Então, ela precisa ficar ali. O homem sem saída concorda: "Certo. Vou deixar passar desta vez, já que foi um erro mútuo." Mas a Karma, ela sorri com os olhos vermelhos e diz: "Se você cruzar a linha, eu vou estar te vigiando." A Karma fica sorrindo e pensando: "Agora tenho mais um jeito de controlar a loucura da Ah-hyun, a partir de amanhã." E a Ah-hyun? Ela sai correndo, gritando com o tio: "Você vai deixar ela pra lá? Ela não pode espalhar o vídeo." Mas o tio a ignora, dizendo: "Você também não é inocente. Pare com isso." A Ah-hyun fica em choque. Ela pensou que o tio ia protegê-la, mas ele a ignora. Ela grita: "Como você pôde me fazer isso? Meu dedão foi cortado por causa dela. Tudo por causa das suas ambições políticas." O homem, sem paciência, diz: "Chega. Minha paciência também tem limites." A Ah-hyun, desesperada, jura: "Eu não vou mais correr atrás de seus recados. Suma da minha frente." E sai correndo, chorando. Mas o tio? Ele não se abala. Ele pensa: "Essa garota é perigosa. Ela mirou em mim desde o começo." Essa cena da Karma, em uma tranquilidade em meio ao caos, me fez lembrar do meme do cachorro na casa pegando fogo, haha. Não estou querendo me gabar, mas fico feliz em saber que não sou o único que também age assim, mesmo que o personagem seja fictício. E então, ele faz algo inesperado. Liga para um hacker. Ele diz: "Preciso invadir uma conta de e-mail." Fim do capítulo com o homem sorrindo, enquanto o hacker atende. Ele sabe que a Karma não vai parar. E agora, ele está preparado para jogar no mesmo nível. O chefe da máfia, Tae-han Kang, decide confiar em um hacker para apagar o vídeo da Karma. Ele pensa: assim que o e-mail for invalidado e todas as cópias do vídeo forem apagadas, eu vou te transformar em comida de peixe. A Ah-hyun começa a streamar e os comentários começam a surgir. "Amy, você colocou maquiagem na sua barriga?" E então alguém diz: "Se você limpar essa área, algo escondido vai aparecer." A Ah-hyun fica nervosa. Ela tenta negar:
Não tenho tatuagens. Mas os comentários continuam. É uma tatuagem de gangue? É uma cicatriz de cirurgia? E então, um comentário muda tudo. Agora vou expor Amy. Seu nome verdadeiro é Kang Ah-hyun. Ela é uma ex-aluna da escola secundária Sael e uma valentona que levou uma colega de classe à morte. Começam a perguntar: você matou alguém? E os comentários explodem. Você é uma assassina. Ah-hyun termina a live, mas os comentários já estão fora de controle. Ela pensa: isso não é nada. Eu posso lidar com isso. Então, de tanta raiva por ter sido descoberta, começa a dar vários socos no saco de pancada sem parar, e o namorado dela avisa a ela para parar por conta de seu dedo. E, sinceramente, não tem como não rir dessa cara quase vesga da Ah-hyun se ardendo de tanta dor, haha. Depois de gritar de tanta dor, o namorado dela diz: vamos apenas continuar com a persona da garota bully por enquanto. Os streamers adoram garotas fortes. Ah-hyun, desesperada, joga uma de suas luvas na cara dele e grita: você quer que eu seja uma garota cam girl agora? O homem sorri sem paciência. Sim, é o ponto. Ela sai enquanto o seu namorado olha em silêncio, sabendo que a situação está fora de controle. Ah-hyun está em pânico. Ela pensa: por que o nome daquela idiota Lee Hyena surgiu do nada? E então ela lembra. Há mais de um ano, ela escolheu a Hyena como parceira de treino. Mas não era para treinar, era para bater nela. Ela dizia: você é minha parceira de sparring hoje. Mas na verdade, era uma sacola de pancadas. Fim do capítulo com a Ah-hyun se lembrando do passado, enquanto a Hyena, amarrada, aguarda o seu triste destino. Ah-hyun está torturando Lee Hyena, a filha falecida do vice-presidente Lee Myung-jun. Ela amarra Hyena à cadeira, coloca um capacete nela e diz: vamos ver quanto tempo você aguenta. Ela pede para a outra valentona, Song Eun-jin, levantar a cadeira, virar Hyena de cabeça para baixo, até o sangue subir para a cabeça. Hyena grita: meu pescoço dói! Mas a Ah-hyun só ri. Ela pensa: se eu bater na barriga dela assim, ela vai vomitar dentro do capacete. Vai se afogar no próprio vômito. Hyena chora, implora: não, pare, por favor! Mas a Ah-hyun não para. Ela dá mais um soco e Hyena começa a vomitar dentro do capacete. A Ah-hyun ri dizendo: vamos ver quanto tempo você aguenta. Hyena passa mal, perde a consciência e a Ah-hyun pensa: ela morreu? Não importa. Vamos continuar. Ela dá mais socos, chutes e até joga uma vassoura no rosto da Hyena, enquanto a outra valentona fica sorrindo. Foi revelado que Hyena sofreu esse tipo de tortura 9 vezes enquanto estava viva. As consequências foram devastadoras. Tinnitus induzido por ruído, problemas nos discos cervicais, pneumonia por aspiração de vômito e até fog cerebral por concussões frequentes. No final, Ah-hyun, com um sorriso sádico, nega tudo. Isso não é bullying, são só pegadinhas duras. E ri como se fosse normal usar um capacete de moto antes de bater em alguém. Fim do capítulo com a Ah-hyun tranquila, relaxando no sofá. O chefe da máfia, Kang Tae-han, está em uma reunião séria com o candidato Kim. Ele pede desculpas por causar problemas e promete que nada como isso vai acontecer novamente. Mas então, Ah-hyun aparece. Ela entra sorrindo, com seu look de streetwear e tatuagem no estômago, e diz: oi, tio, vim correndo assim que você me chamou. O chefe a apresenta ao candidato como sua sobrinha, e ela faz uma reverência falsamente educada. Sou Kang Ah-hyun, sobrinha do tio. Por favor, cuide bem dele. O candidato Kim fica em choque. Ele grita: você trouxe uma garota com tatuagem e roupas de rua para uma reunião séria? Ela é imatura. Você está tentando dizer que meu apoio vem de bandidos? Mas o chefe da máfia não se abala. Ele olha nos olhos do candidato e diz com voz ameaçadora: você tem algum problema com minha sobrinha? Nós somos família agora, e você está falando comigo num tom que machuca meus sentimentos.
Ele confronta o candidato Kim dizendo: "Você não é quem nos financia, nós somos os que te financiam." Ele lembra ao candidato que, sem a ajuda dele, ele nem teria conseguido se eleger, e agora, por causa de uns fundos atrasados, o candidato está choramingando como uma criança. Ele começa a desmontar o candidato dizendo: "Você realmente acha que foi coincidência? Um escândalo sexual, um acidente de carro, e então uma eleição suplementar? Tudo isso criou um cenário perfeito para você, um candidato independente." O candidato Kim fica em pânico. Ele pensa: "Esse maldito gangster está me ameaçando." Mas o chefe da máfia só sorri, dizendo: "Quando você chegar em casa hoje à noite, pense bem sobre como essas coincidências poderiam acontecer." E então o candidato Kim entra em seu carro e, jurando vingança, diz: "Assim que eu me tornar prefeito, vocês serão os primeiros que vou limpar." Mas quando ele entra no carro, ele descobre que o motorista sumiu, e sentado no banco do passageiro está o chefe da Karma, o seu Opa. Ele diz: "Suponha que eu pudesse te ajudar a limpar os gangsters. O que você faria?" O candidato Kim grita: "Quem diabos você é? Onde está meu motorista?" 2 homens aparecem no banco de trás. O chefe da Karma, Opa, diz calmamente: "Por favor, não se mova enquanto eu estiver dirigindo. Seria perigoso." E então, ao lado da Karma, ele diz: "A partir de agora, vamos te levar para Seul." O candidato Kim está em pânico. Ele acabou de descobrir que o Myung-Jun Lee, pai da Hyena Lee e padastro da Karma, tem provas irrefutáveis de que ele desviou dinheiro do projeto de infraestrutura pública e que isso está ligado a crimes ocultos, incluindo tráfico humano. Mas o Myung-Jun Lee não quer apenas dinheiro, ele quer controle total. Ele diz: "Se você concordar com meu pedido, eu vou eliminar todas as evidências que provam seus crimes." Kim fica em choque. Ele pensa: "Eliminar? Você quer dizer matar?" E o Myung-Jun Lee confirma: "Fisicamente, vamos apagar tudo, incluindo todos os membros da gangue Shaft, que são as próprias evidências vivas." Ele oferece uma proposta ainda mais assustadora: "Se você cooperar, eu não só eliminarei suas fraquezas, como também te darei acesso a uma rede de financiamento político legal e um consultor político que venceu 6 distritos nas últimas eleições." O candidato Kim, com as mãos trêmulas, assina o acordo com o Myung-Jun Lee. Ele não tem escolha. Se recusar, vai para a cadeia. Se aceitar, vira cúmplice de um massacre. O Myung-Jun Lee dá as ordens finais: "Faça absolutamente nada. Apenas mantenha a polícia quieta, independentemente do que fizermos." Ele explica que, durante o dia da limpeza, no distrito de Do-Sul, a polícia deve bloquear todas as rotas de fuga da gangue Shaft, usando sua autoridade pública. E então, ele apresenta uma nova peça no tabuleiro: Yun Karma. O Myung-Jun Lee diz: "Se essa criança algum dia entrar em problemas e for levada à delegacia, certifique-se de que ela seja liberada sem acusações." Kim, ainda em choque, concorda. Ele aperta a mão do Myung-Jun Lee, selando o pacto com o diabo. No final, o Myung-Jun Lee se vira para Karma e diz, com um sorriso sádico: "Karma, ouvi dizer que você passou por muitas dificuldades ultimamente. Está tudo bem?" E ela responde, com um sorriso frio: "Hehe, nem um arranhão, padrasto." Ela revela, com um sorriso sádico: "O conjunto de execução da Kang Ah-Hyun chegará ao distrito de Do-Sul em breve." O Myung-Jun Lee, percebendo que ela tem um plano próprio, pergunta: "Karma, você tem um projeto para executar nesse período?" E ela responde, com os olhos vermelhos brilhando: "Sim, padrasto. Assim que eu voltar para Busan, eu vou iniciar o projeto Punição Divina." Eu vim fazer um anúncio. Kang Ah-Hyun é uma filha da puta do caralho. Ela mijou na porra da filha do meu padrasto. Por isso, vou iniciar o projeto Punição Divina. Um dos valentões da Ah-Hyun corre até seu encontro e diz a ela que a Karma está na escola. Ah-Hyun diz: "E daí? Ela está indo para a sala de aula agora?" Ele diz que ela está fazendo uma coisa esquisita com as meninas da sala ao lado. E ela diz: "Uma coisa esquisita? Então vemos a Karma com as meninas em sua volta?"
e alguns grãos de arroz em círculo, me fazendo lembrar da música Kagome Kagome. Os valentões observam ela e se perguntam sobre o que ela deve estar fazendo. E a Hyun logo descobre. Isso é leitura da sorte com arroz? A Karma diz para uma das meninas, chamada de Chae-won, que olhando para a sorte dela, ela logo vai se aproximar de um garoto da academia na qual ela está afim. E logo ela fica muito feliz. Já a sua outra amiga pergunta a Karma se pode ver a sorte dela também. Quando ela diz que se vai finalmente namorar alguém esse ano, a Hyun interrompe. Que bando de idiotas! Eu me perguntei o porquê você não estava na escola, mas você estava jogando essa bobagem com a turma da sala ao lado. Por que não traz um tapete para ficar confortável? A Karma diz que até queria, mas não tinha um bom lá em casa. Logo a Hyun chuta a cadeira, dizendo para ela não responder com sarcasmo. Karma diz a Hyun que ela sempre intimidou os inocentes, né? A Hyun diz para a Karma não se enganar, dizendo que isso ainda não acabou. Ela está se referindo ao que a Karma fez com seu polegar quebrado por sua mordida e que quando chegar a hora ela vai se vingar. Prepare-se, Karma. Karma diz que tem uma coisa na qual ela não deixa barato. Essa bobagem de eu ser uma xamã falsa. Acredite se quiser, a Hyun, quando eu estava lá no norte, eu era conhecida como uma jovem xamã com verdadeiro poder espiritual. Tanto que, até mesmo oficiais de alta patente vinham secretamente até mim para ler a sorte. E você ousa insultar meu poder espiritual? Você não tem nenhum respeito pela sua vida, hein? Você não tem medo dos espíritos que eu sirvo? A Hyun faz aquela cara da gatinha a Hyun e insulta a Karma. Então a Karma diz, quer que eu prove? A Hyun, você matou alguém no ano passado, não matou? Por trás do seu ombro, o espírito vingativo de uma estudante está constantemente te amaldiçoando. A Hyun fica em choque e logo olha para trás, mas não vê nada. E diz novamente que isso é uma bobagem. Se você tem realmente poder espiritual, tente descrever a aparência do fantasma na qual você viu em meu ombro. E a Karma diz, ela tem uma gravata vermelha, camisa branca, saia marrom impecável, uma pinta embaixo do olho, do lado oposto ao meu. Ela tem 1,70 centímetros de altura. É esbelta. O cabelo é rabo de cavalo, e ela por algum motivo não está usando sapatos, apenas meias brancas. E a julgar pelo ketchup que saía da cabeça dela, a Hyun entra em pânico e sai correndo para fora da escola por saber que o espírito de Hiena quer se vingar. Antes mesmo do seu namorado ir atrás dela, a Karma pergunta se ele tem um momento para conversar. No meio da conversa, Karma fala para ele que o espírito vingativo dessa pessoa é muito forte e que qualquer xamã não vai conseguir tirar esse espírito de perto da Hyun. O namorado da Hyun vê que realmente a Karma é uma xamã de verdade e que pode ver espíritos. Karma diz que se ele não se cuidar, a Hyun vai acabar sendo devorada pelo espírito. Ele implora a Karma se não tem um jeito de resolver isso e diz que a Hyun é muito importante para ele. Além do mais, ela é a sua namorada e diz que se ela morrer, ele vai junto. Karma fala que existe um xamã que pode resolver esse problema e passa o nome dele e o endereço. Ele fica feliz e aliviado. Mas a Karma avisa, se a Hyun arrumar um outro jeito de fugir do espírito sem ser desse jeito que ela recomendou, ela irá de F pelo espírito. Ele rapidamente sai correndo para procurar por Hyun. E só ver o olhar da Karma, já sabemos que isso faz parte do seu projeto, punição divina. Ela ri e o chama de idiota e diz, como se fantasmas existissem neste mundo. Esse tipo de jogo é novo para mim. Meu coração está acelerado. O namorado da Hyun a encontra e diz que não faz ideia sobre a história dos sinos terem ligações com fantasmas, mas dá certeza de que a Karma é uma xamã de verdade e que consegue ver espíritos. Ele diz que a Karma conhece um xamã específico para remover o espírito de perto da Hyun e que ela entregou o nome e o endereço e logo a Hyun muda e diz, prepare-se, Lee Hiena. Vou te exorcizar até o inferno. No dia seguinte, eles chegam no local e a Hyun pergunta ao seu namorado se o local é realmente legítimo.
porque sente que tem algo errado, mas ele logo confirma e ambos decidem entrar. A Ryun diz, com licença, tem alguém aí? E vemos que o xamã é na verdade Opa, o chefe da Karma, que se apresenta com um outro nome, uma técnica de enganar e evitar expor seu nome verdadeiro. O xamã diz a Ryun que esse espírito vingativo está apenas esperando ansiosamente o dia em que ela ir de F. A Ryun fica em choque, vendo que se não fizer nada, ela vai ir de F. O xamã diz que precisa ajudar outros, e o namorado da Ryun implora para que ele faça alguma coisa, mas ele diz para saírem imediatamente. A Ryun vê que ele realmente é um xamã de verdade, diferente dos outros que ela conheceu ao fazer rituais, porque eles sempre pediam dinheiro, e já esse não. Então ela se ajoelha e pede desculpas ao xamã por ter agido de forma rude e diz que sua família é rica e que são os mais ricos do distrito de Do-Su, na cidade vizinha. Mas o xamã diz que não tem nenhuma intenção de ajudar e pede novamente para que saiam. Num ato de desespero, ela se joga no chão e começa a agir igual uma criança fazendo birra, e diz que se ele não a ajudar, ela vai ficar ali e não vai sair, e que se tentar o expulsar, ela vai chamar sua gangue. O xamã se irrita e diz que isso é o suficiente, e num instante, a Ryun para de fazer birra. O xamã diz que o ritual deverá ser realizado no local de residência dela onde vive sua vida diária, o que significa que seu apartamento, neste momento, está repleto da energia telúrica que o espírito vingativo libera para criar raízes. Ele dá uma dica a ela para suprimir o espírito vingativo com a energia da água, e a Ryun faz novamente aquela cara da gatinha, a Ryun haha. Ele diz que ela deve mudar a senha da fechadura da porta do seu estúdio para que ele lhe disser e que entendeu mais ou menos o que a preocupava, mas não é como se o xamã soubesse do endereço residencial dela de qualquer forma. O xamã passa mais algumas instruções sobre o que se deve ser feito, mas ele avisa que se nada for feito do jeito certo, ela irá ir de F em pouco tempo e que a taxa do ritual é de 800.000 won. A Ryun sai completamente abalada com seu namorado, e a Karma e seu Opa os observam de longe. Karma diz que a Ryun é uma idiota, mas seu Opa fica furioso por a Ryun se atrever a chamar a senhorita Hiena de fantasma perdido. Karma o observa e diz, vamos puni-la. Rapidamente eles chegam no apartamento da Ryun, na qual vão fazer os preparativos para a punição divina contra Kang A-Ryun. Enquanto a Ryun e seu namorado aplicam o conselho do xamã de fazer um pouco do ritual ao ar público, os agentes do chefe da Karma trabalham rapidamente no apartamento da Ryun para deixar tudo pronto para começar de vez com a punição. Karma diz que está ansiosa pela noite de hoje e que a atividade paranormal está prestes a se desenrolar em breve bebê. Ao anoitecer, na volta para casa, a Ryun diz a seu namorado que acampar em barraca por 2 dias e uma noite na praia é tão ruim e que deviam ter parado em uma sauna. Ela agradece seu namorado por ter acompanhado ela até sua casa e que deseja que ele chegue em sua casa em segurança, e ele diz que ela fique em segurança também. Ao abrir a porta, a Ryun vê que tudo está organizado e diz que o xamã disse que se os copos forem sequer tocados, ela estará lascada. Com muito cuidado e tremendo, ela passa do copo e vai lavar suas mãos no banheiro. Mais tarde, vemos ela assistindo a um drama já tarde da noite. E ela faz a carinha da gatinha A-Ryun de novo, haha. Ela diz, que tipo de drama é esse? Eu realmente deveria dormir agora. Justamente às 3h15 da madrugada, quem entendeu? Entendeu. Ela fica com medo de dormir e se pergunta o que deveria fazer. Ela diz, que se dane, eu ofereci minhas orações sinceramente. Então, o que poderia acontecer? Nesse exato momento, a TV se liga sozinha, naquele típico jeito de filme de terror com a Sadako. A Ryun fica em choque, se perguntando sobre o que está acontecendo. Será que isso poderia ser algum tipo de fenômeno fantasmagórico? E quando ela tenta se acalmar,
De repente, o copo na qual ela evitou caiu, deixando ela mais assustada. Enquanto isso, a Karma, seu chefe Opa e seus agentes assistem tudo. O chefe da Karma diz: finalmente, o show está prestes a começar, se referindo à punição contra Kang Ah-hyun. Alguém joga um papel na qual nos faz lembrar de um tipo de amuleto de proteção, na qual queima sozinho na frente de Ah-hyun. Ela grita apavorada e começa a chorar. Ela escorrega e cai. De repente, a TV liga sozinha e mostra uma moça falando que restam poucas unidades, antes que esgotem. Logo, a TV começa a dar interferência e a moça começa a repetir o número 4 várias vezes em um tom perturbador. Nas culturas asiáticas, o número 4 representa a morte. Ah-hyun vê seu ursinho chorando ketchup e logo começa a se contorcer sozinho, até que ele explode e joga um monte de ketchup na cara da Ah-hyun, deixando-a sem reação alguma. A Karma e os outros assistem ao sofrimento da Ah-hyun. Logo, o chefe da Karma, Opa, aperta um botão na qual faz o quadro da Ah-hyun se mover e fica invertido, na qual é uma referência à cruz invertida. O som de sinos ecoa sobre a casa dela e ela se lembra do que fez com Lee Hyena. Ela grita por Hyena, pede desculpas e diz que estava errada. E grita cada vez mais: coitado dos vizinhos, se brincar, quem vai sair traumatizado vai ser eles. Finalmente chega a parte mais importante da punição divina. O Opa diz a Karma que é a vez dela de brincar com a Ah-hyun. Então ela logo se arruma. Os outros a ajudam na maquiagem e colocam uma peruca nela para ficar igual a Hyena. E por último, um pouco de ketchup. Os outros agentes usam um equipamento para gerar uma onda de ar gelado. E Ah-hyun vê esse ar saindo de sua porta, na qual estava trancada por eles. Ela vê na névoa uma silhueta feminina se aproximando. E ela fica sem palavras ao ver que quem estava à sua frente cara a cara era a Lee Hyena. Mas sabemos que é a Karma, fingindo ser a hiena. Vou te comer. Ah-hyun fica cara a cara com o espírito da hiena e o Opa da Karma faz um olhar para um de seus ajudantes para ativar um áudio de voz fantasmagórica. Então a Karma começa a falar entre aspas com Ah-hyun, perguntando o porquê tinha feito aquilo com ela. Ela diz que realmente sofreu muito e logo Ah-hyun começa a implorar pelo seu perdão. Karma diz que se ela está realmente arrependida, então morra. Ela diz para Ah-hyun não se preocupar porque ela vai fazer com que ela nunca mais precise se desculpar. Ela começa a apertar seu pescoço até um ponto de ela sentir tanto desespero que a faz perceber que está sendo mandada ao inferno. Karma, disfarçada de hiena, diz que o céu está esperando por ela e o inferno para você, Ah-hyun. Para sempre. Ah-hyun tenta se levantar, mas a Karma põe peso sobre ela para que ela não escape. Ah-hyun fica sem ar e desmaia. Então a Karma logo fica feliz, tira a peruca e... Karma, a fada do sono profundo. O sono de hoje está completo. Ah-hyun, sua coitada, que jeito constrangedor de desmaiar. Parece mesmo que ela foi de F pela Karma, mas está apenas desmaiada. Karma aproveita o momento para tirar algumas fotos e logo o seu Opa junto de seus ajudantes chegam para fazer rapidamente o cheque médico na Ah-hyun. Eles começam a fazer gestos em língua de sinais e ele pede para que ambos digam isso em palavras. Tudo indica que Ah-hyun está bem. Karma diz a seu Opa que Ah-hyun não tem chance contra ela. Ela teria a nocauteado mesmo que ela imaginasse que a Karma não fosse um fantasma. Seu Opa diz que é só isso que ela pensa. Mesmo que Ah-hyun tenha essa aparência, ela já foi considerada um prodígio do boxe e que ela está à frente da Karma. Karma se irrita ao ouvir isso de seu Opa, de que a Ah-hyun está vários níveis acima dela. Logo, eles começam uma pequena discussão. A Karma diz ao seu Opa sobre o que ele sabe, e ele diz que é o seu instrutor de artes marciais, sua idiota. No dia seguinte, Ah-hyun se acorda ainda em desespero e olha em volta de sua casa e vê que está tudo organizado.
Ela simplesmente pensa que tudo aquilo foi um pesadelo e decide ir ao banheiro. E quando ela se olha no espelho é que vem a surpresa. Ela vê em seu pescoço as marcas das mãos de hiena. Aquilo não foi um pesadelo, coisa nenhuma. Logo, a calmaria dela vira um completo desespero novamente e começa a gritar enquanto no espelho de seu banheiro podemos ver o espírito de Lee Hiena apreciando a situação da Ah-hyun. Logo em seguida já vemos o próximo alvo da Karma. O presidente Kim está em apuros com a mãe da Ah-hyun. Ela diz a ele que o dinheiro que ele está gastando com o nosso site diminuiu e que não adianta se comunicar com a polícia para denunciar todos nós. Ele surta, os chama de idiotas e diz que eles estão transformando as pessoas em vegetais e espremendo-as até a última gota no sentido financeiro. Ela se irrita e o pergunta se ele está passando pela puberdade. Ela pede a um de seus ajudantes cirúrgicos para resolver o problema do presidente Kim. Ele usa um alicate, pega no pé esquerdo do presidente, coloca um pano em sua boca para abafar os seus gritos, coloca o alicate na unha do seu dedão e arranca como se não fosse nada. A danada ainda pega seu cigarro longo e logo em seguida o abre, revelando uma parte afiada escondida nele, roda e joga com toda a força no dedão onde foi arrancada a unha do presidente Kim. Essa realmente é pior do que a própria filha. Ela diz que não perdeu a prática de jeito nenhum, senta no colo do presidente e o ameaça para tomar cuidado com suas atitudes. Inclusive, enquanto sua filha, ela será levada para uma ilha remota em algum lugar e acabar vivendo uma vida tão miserável que ela invejará o irmão por ter perdido apenas os órgãos. É por isso que queremos garantir que esses pesadelos nunca aconteçam. Você vai cooperar conosco, certo? Sem saída, ele continua chorando e o levam dali. Ela pede à enfermeira para cancelar todos os seus compromissos agendados para hoje. A enfermeira pergunta se ela precisa fazer algo hoje, e ela diz que sim, precisa. Preciso compensar a negligência com minhas obrigações como mãe. Enquanto isso, na sala do diretor, ele dá uma bronca na Karma por ficar espionando seus colegas de classe por meio de seu celular. E a Karma fica fingindo ignorância. Ele pergunta se por acaso ela acha que ele é um idiota, e ela diz quase, mas não foi dessa vez. Ele diz que a regra é entregar o celular. A Karma o observa e logo sorri, e diz que foi exatamente como planejado. Ele está totalmente convencido de que aquele telefone é meu de verdade. Vocês todos ficarão correndo atrás de nada e apenas assistirão à execução de Ah-hyun. Quanto ao celular que vocês estão todos tão desesperados para encontrar, ele está guardado em segurança no bolso do meu colete escolar. Do nada, ela escuta atrás dela. Nossa, olha só essa criança! A Karma se arrepia, olha em volta e dá um salto para trás. E a mãe da Ah-hyun pergunta a ela, quantos celulares você carrega por aí?